Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 8. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida, o Senhor é o que dá, o Senhor é o que tira a vida, o Senhor é o que dá e faz descer a sepultura, faz subir, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor exalta, o Senhor abate, o Senhor levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amados irmãos, texto 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 8. Meus irmãos, o Senhor, quando quer. Irmã Ana, irmão Cícero, minha querida mamãe Danila, o Senhor, quando decide. O Senhor, quando resolve. O Senhor, quando opera. O Senhor, quando se manifesta. Ele faz do jeito que quer, como quer, na hora que quer e aonde Ele quer. O Senhor não trabalha dependendo de opiniões. O Senhor não trabalha dependendo das condições do tempo. O Senhor não trabalha dependendo da situação meteorológica. O Senhor não trabalha independente se é outono, primavera, verão, ou seja lá em que estação do ano for. O Senhor não trabalha como eu penso. O Senhor não trabalha como eu gosto. O Senhor não trabalha como eu programo. O Senhor não trabalha como eu imagino. Mas o Senhor faz como Ele decide. O Senhor faz como Ele resolve. O Senhor faz como Ele quer. O Senhor faz como Ele acha que deve. O Senhor não dá satisfação a ninguém se Ele não quiser, porque Ele é Deus, Ele faz o que quer. Entendemos muito bem esse texto. Eu rasguei nas referências aqui para a gente analisar quem, como, de que forma, de que maneira, em que situação, em quais circunstâncias Deus é. Você vai lembrar que Nabucodonosor estava todo empolgado. A Bíblia nos conta essa história. E ele estava dando um grande depoimento, achando-se o dono do pedaço, o dono do ambiente, o Deus encarnado. E os seus servos e o povo disse: quem está falando não é o homem, quem está falando é a voz de Deus. Aí quando o rei ouviu isso, ele disse: realmente eu sou um Deus. Aí Herodes quis a glória para ele. O que foi que aconteceu? O Eterno decidiu, porque você quis a glória para você e a glória é para mim. Você vai morrer comigo de bicho. Automaticamente o rei Herodes foi consumido por feras. Quando Deus decide, glória, eu tenho um leque de conteúdos bíblicos. Deus decidiu, criou o homem. Deus decidiu, criou a mulher. Deus decidiu, deu filhos a esta mulher. Deus decidiu, permitiu que a serpente tentasse a mulher. Deus decidiu, o homem permitiu que o homem caísse por livre e espontânea escolha pessoal. Deus decidiu, botou o segundo plano em ação, o plano da salvação. Deus decidiu, mandou o dilúvio. Deus decidiu, salvou Noé. Deus decidiu, cuidou de Abraão. Deus decidiu, cuidou de Ló. Deus decidiu, andou com Enoque. Deus decidiu, andou com os patriarcas. Deus decidiu, levantou Davi. Deus decidiu, levantou Salomão. Deus decidiu, levantou Melquisedeque. Deus decidiu, e quando Ele decide, Ele pega um ninguém, faz alguém, Ele pega um alguém, faz ninguém, porque Ele é Deus, quando quer, como quer, na hora que quer, Ele faz, resolve e soluciona, para a glória dEle, somente dEle, para ninguém. É bom a gente entender facilmente isto. A grandeza do Eterno não está só na sua dimensão. Ele é tão grande que a terra é o tamborete para os seus pés. A grandeza do Eterno não está só na sua enorme, imensa, incalculável sabedoria, que criou todo o universo com a sua palavra. A grandeza do Eterno não está só porque Ele é triuno. A grandeza do Eterno não está simplesmente, se é que pode dizer assim, porque Ele criou os anjos e permitiu que existisse o inferno e os demônios. A grandeza do Eterno não está só nisso. A grandeza do Eterno também está, porque nós não conseguimos explicar toda a grandeza, todo o poderio, toda a sua capacidade incalculável do Deus que Ele é. Meus amados irmãos, se você for perceber, eu escrevo as coisas aqui, esqueço.
Se você for perceber, analisar e ver, você vai entender quem é o Deus que você serve. Tem gente que olha para nós assim, e vê o que a minha esposa falou aqui, e diz assim: pô, tá maluco? Onde é que eles vão arrumar 300 mil reais para construir um templo? Eu não sei! Eu sei que o Deus dessa igreja era tão grande que ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque assim diz a sua palavra. Pensamos o quê? O que eu penso é muito pequeno diante do que ele pode fazer. Mas, todavia, porém, vou lhe dizer algumas referências para você não esquecer. Salmo 75, versículos 6 e 7. A exaltação não vem do Oriente, mas de Deus. O Deus que a glória dele aparece no Oriente, mas se mostra também no Ocidente. Esse é o Deus da igreja. O Deus que quando a gente olha, pode até não ver, mas pode senti-lo. Esse é o Deus da igreja. O Deus que está aqui no sertão, mas também está lá no Vale dos Reis, São Paulo. Esse é o Deus da igreja. O Deus que está aqui, mas está na França, está na Itália, está na Inglaterra, está na Alemanha, é o Deus da igreja. É o Deus onipresente, é o Deus onisciente, é o Deus que pode tudo, é o Deus que sabe tudo, é o Deus que vê tudo, é o Deus que opera tudo em todos. Esse é o Deus da igreja. O Deus da igreja é o Deus que está aqui esta noite. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos. Porque o que você não pode resolver, ele resolve. O que não pode fazer, ele faz. O que você não pode solucionar, ele soluciona. Por isso 46 e 10 diz: aquietai-vos. Fazei silêncio, fique tranquilo. Porque Jeová, porque você fica sabendo, eu sou Deus. Fique tranquilo. Você não está na mão de homens, você está debaixo das mãos de Deus. Jeremias, capítulo 10, versículo 16, capítulo 10, versículo 16 e 17, diz que quem sonda o coração do homem, quem conhece o coração do homem, mas Deus sonda e conhece e dá conforme aquilo que o seu pensamento pensa. Pense bem, a grandeza do seu Deus, ela é tão grande, que mesmo mediante a sua intensa grandeza, ele resolveu fazer alguém tão pequeno como a gente, tão limitado como a gente, tão insignificante como a gente, tão simples como nós. Sabe por que ele permitiu fazer? Não é porque ele estava precisando ser adorado, não era porque ele estava com carência de ser adorado, não é porque ele estava com crise de depressão, ansiedade, não! É porque o que ele decide, ele faz, o que ele decide, ele resolve, o que ele decide, ele soluciona, o que ele decide, ninguém impede. Ei, eu quero dizer a você uma coisa, um dos nossos irmãos aqui na igreja tem dito: pastor, olha aí que Deus precisa fazer uma coisa grande para a gente abençoar a obra. E eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque Jeová gosta de desafio, Jeová gosta de propósito, Jeová gosta desse negócio. Porque quando você chama Jesus para dentro do seu problema, da sua situação, da sua circunstância, ele diz: é desse jeito que eu gosto, deixa comigo que eu resolvo. Deixe comigo que eu soluciono, deixe comigo que eu faço, deixe comigo que eu opero, deixe comigo que eu resolvo, deixe comigo. É por isso que o salmista, ou foi Moisés no Salmo 91, afirmou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. A palavra onipotente tem seu significado e muito lindo para a gente refletir. Toda a potência em todo o lugar. O onipotente é tão potente quando ele fala, a terra treme. O onipotente é tão potente quando ele fala, o diabo obedece. O onipotente é tão potente que quando ele fala, o céu e a terra e o vento se aquietam. O Deus onipotente é tão potente que ele é tão grande, tão poderoso, tão eterno, tão justo, tão infalível, tão inefável, tão inexplicável, que quando ele quer dar um passeio, ele não compra uma passagem de avião. Quando ele quer dar um passeio, ele não compra uma passagem no helicóptero. Quando ele quer dar um passeio, ele não compra uma passagem de ônibus. Quando ele quer dar um passeio, ele monta no querubim e anda pelo universo. Eita Deus grande, eita Deus poderoso, eita Deus santo, é o Deus que você serve. Eu estava dizendo hoje em Alto Jamburu, meus irmãos, ter esse Deus como amigo maravilhoso, porque ele é o amigo mais certo das horas incertas,
Ele enxuga o seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando você está sozinho. Ele dá vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Ele conta com você, mesmo sabendo que você depende dele. E para contar com Ele, Ele precisa de você, mesmo sem precisar. Ele diz: eu quero você. Se nós fôssemos olhar para nós não investiríamos em nós. Eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho as virtudes necessárias, eu não tenho condições físicas, eu tenho limitações até a tampa. Mas Jeová olharam em cima e disse: eu estou procurando alguém para enviar para o sertão. Quem é? Aí ele me viu a esposa, minha esposa, e disse: você vai, e eu cuido, você vai, e eu zelo, você vai, e eu direciono, você vai, eu estendo a mão. Ei, basta só confiar. Aí nós dissemos: eu estou disposto a confiar. Aí Jesus disse: eu estou disposto a cuidar. E até hoje, 4 anos, ele tem cumprido a promessa. Como é bom servir a Jesus, porque você sabe que você pode até decepcionar, mas ele não. Você pode até enganar, mas ele não. Você pode até retroceder, mas ele não. A palavra de Deus não volta atrás. Ele diz: eu estou com o braço estendido. Quem me fará voltar atrás? A pergunta de Jeová foi poderosa no texto bíblico, porque talvez o maior lutador de UFC, artes marciais e mistas, se chama Alex Boatan. Ele tem lutado em todas as categorias do UFC. Ele venceu no peso médio, ele venceu no peso super médio, ele está querendo vencer agora no peso pesado. Alex Boatan é tido como um camarada muito respeitado no mundo das artes marciais. Porém, todavia, estão dizendo por aí que vai se levantar um americano que vai derrotá-lo. Um homem pode derrotar outro. Um homem é invencível? Jamais. Um homem é vencível. Ele pode ser vencedor até um determinado momento, mas vai chegar uma hora que alguém maior e melhor que ele vai vencê-lo. Todavia, só Jeová pergunta: eu falei, quem vai me fazer voltar? Eu resolvi, quem vai me fazer voltar atrás da minha decisão? Eu sou o Senhor da terra. Eu sou o Senhor que decido. Eu sou o Senhor que opera. Eu sou o Senhor que me manifesta. Eu sou o Senhor que estou aqui. Eu sou o Senhor que falo. Eu sou o Senhor que escuto. Eu sou o Senhor que estou presente. Eu sou o Deus que não falha com o que digo. Como é bom falar desse Deus. Meus amados irmãos, poderosamente é o poder, gigantemente, incalculavelmente é o poder do Deus da igreja que servimos. Muitas vezes a gente tem a capacidade de perdoar alguém. Muitas pessoas dizem que não. Eu não consigo perdoar, alguém diz. Mas dentro do seu coração Deus lhe deu condição de perdoar. E você consegue. Mas nós conseguimos perdoar alguém de todos os seus pecados? Não. Quem somos nós para perdoar alguém de todos os seus pecados? Até porque, mamãe Darina, um pecador como eu não pode perdoar outro pecador de todos os seus pecados. Você pode perdoar de uma coisa que eu cometi contra você. Eu posso perdoar de uma coisa que você cometeu contra mim, mas perdoar de todos os seus pecados eu não posso, você não pode me perdoar. Mas o Salmo 103 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que, salmista? Porque Ele perdoa. Um pecado, 2 pecados, 10 pecados? Não. Ele perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Interessante. Quando eu chego em casa, eu começo consigo. Hoje eu não creio que não vai acontecer isso, mas muito pouco faço isso quando eu estou na igreja. A tosse vai não sei para onde. Quando eu estou fazendo live, a tosse vai não sei para onde. Quando eu estou em casa sem falar nada, a tosse aparece. Mas quando eu estou falando de Jesus, a tosse some. Se eu estivesse em casa falando do jeito que eu estou falando aqui, eu já tinha tossido mais de 15 minutos. Mas como eu estou falando de Jesus, na casa de Jesus, onde Jesus está, a tosse sumiu. Sabe o que é isso? Só crente entende, porque é negócio de crente. Meus irmãos, percebam bem, Apocalipse 3, 7, o que ele abre, ninguém fecha. Quem vai se meter a besta a fechar uma porta que Jeová decidiu abrir? Quem vai se meter a besta a abrir uma porta que Jeová decidiu fechar?
cansado de contar isto. Em Rosa Luxemburgo, o Senhor disse: nós vamos acabar com o culto aqui em Rosa Luxemburgo, porque eu não quero mais isso. Vou fazer manutenção no meu paredão, e quando esse pastor estiver pregando aí, eu vou ligar o meu paredão e vou acabar com a igreja aqui em Rosa Luxemburgo, que a escola é da igreja não, a escola é a escola, e nós vamos acabar, vamos ou não vamos? Aí me disseram: pastor, não venha não, que o camarada está ali virado, ele é bem capaz de pegar na sua beca. Eu disse: ah, checa isso, rapaz, nós vamos ter culto hoje. Aí o irmão Luiz disse: rapaz, é melhor não, é melhor. Vamos, é melhor não, é melhor. Aí, quando eu cheguei lá pro culto, ele não estava, o homem sumiu. E aí, pastor, como é que eu vou fazer? Vamos fazer? Se o homem acabar com o culto aqui, eu disse: aí eu duvido ele acabar com esse culto. E já vai tomar uma providência. 4 dias depois, ele foi se meter a besta no bar, chamou um camarada lá de não sei de quê. O camarada abriu um 38 na boca dele, deu um tiro dentro da boca dele. Disse: pra você nunca mais de respeitar um homem cabra safado. E o pau ficou quietinho. Vamos acabar com a igreja mais não, vamos mexer com a igreja não vamos fazer nada não. Por quê? Porque Jesus tomou a providência. O pastor não precisou tomar a providência. O pastor não precisou entrar em briga. O pastor não precisou discutir com ninguém. Mas Jeová desceu para resolver o problema. E quando ele desce, meu amigo, aí o céu abre e a terra treme e o nome do Senhor é glorificado. Não mexa com o crente, não mexa com o salvo, não mexa com a igreja, não mexa, porque quem mexe com a igreja mexe com Deus. Quem mexe com a igreja está tocando com o seu dedo dentro da menina dos olhos de Deus. E Deus não vai deixar ninguém botar dentro da menina do sul. Entenda, meu amado, minha amada, eu quero ser mais rápido do que posso, mais rápido do que eu estou terminando agora. Eu acho que já passou uns 20 minutos, nem olhei com o relógio. Mas perceba bem, está escrito no texto sagrado, para você guardar no seu coração. Eu quero deixar para você uma frase de impacto aqui. Ele age como quer, ele faz o que quer, trabalha do jeito que decide, e é por isso que ele é Deus. Ele levanta, ele abate, ele ergue do pó, ele destrói, ele constrói, ele está acima, ele não está abaixo. Ele age, ele opera, ele autoriza, ele desautoriza, ele cura, ele sara, ele mata, ele salva, ele perdoa, ele ajuda, ele é Senhor, ele é amigo, ele resolve. Ele está aqui esta noite. Glória a Deus, aleluia. Isso é só um resumo extremo de tudo que Deus é. Porque se eu fosse falar para você um mínimo de tudo que Deus é, ele é gigante. Por que ele é gigante? Ele fez 11 bilhões de estrelas. E cada estrela tem 15 milhões de metros quadrados. Ei, cada estrela está no mínimo a 4.000 anos-luz da Terra. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Sabe, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Se ele tivesse, Josefa Gama, se o Sol tivesse a 145 milhões de quilômetros da Terra, o Sol queimava a gente. Se o Sol tivesse a 160 milhões de quilômetros da Terra, a gente sentia frio toda hora. Mas o Sol está exatamente a 150 milhões de quilômetros da Terra. Aí nessa distância, a quentura não mata e a frieza também não mata. Por quê? Porque tudo está na coordenação do Deus Todo-Poderoso. Ei, eu fico pensando, só um Deus perfeito como o seu Deus é que consegue fazer o seu cérebro funcionar, o seu olho funcionar, a sua narina funcionar, a sua boca funcionar, a sua língua funcionar, o seu estômago funcionar, o seu coração funcionar, a sua coluna funcionar, tudo ao mesmo tempo sem nada errado. Só um Deus como esse consegue botar tudo numa orquestra sinfônica e todo se movimenta milimetricamente perfeito. Dentro da sua coluna tem um negócio chamado disco. Você sabe disso? E dentro desse disco há uma pequena divisão tão milimétrica que das 13 vértebras que tem na sua coluna, todas elas têm pelo menos 3 discos. Ou seja, na sua coluna tem 13 vezes 3 discos aqui. Sabe por que esses discos existem? Porque você só consegue manter a sua coluna ereta por causa dos discos em movimento. A ciência descobriu isso há pouco mais de 200 anos atrás. E já descobriu isso desde que fez Adão, porque foi ele que fez. A máquina mais perfeita do universo é a mente humana.
tem condições de pensar, agir ao mesmo tempo em alta velocidade, em alto processamento. Você consegue calcular, responder, falar, ouvir, tudo ao mesmo tempo conectado com o cérebro. A maior máquina é a mente humana. Aí o homem otário, em 1995, foi resolver copiar. Aí fez uma ovelha, uma imitação de uma ovelha, um animal ovelha. O homem fez uma cópia. A ovelha só viveu 2 anos e morreu. Sabe por quê? Porque quem tenta copiar Deus se complica. Quem tenta copiar Deus não faz uma cópia perfeita. Ninguém copia Deus, porque ninguém tem a sabedoria que ele tem a inteligência que ele tem o poder que ele tem. Todos nós somos criaturas e ele é criador. Todos nós somos servos e ele é Senhor. Todos nós somos pequenos, mas ele é grande. Ele é grande. Todos nós somos insignificantes, mas ele é todo poderoso. Ninguém copia Deus. A ciência pode até tentar, o homem é muito inteligente, a ciência tem se multiplicado. Mas, como foi dito hoje lá em Rosa Luxemburgo pela minha esposa, o homem só pode criar alguma coisa que já existe. Deus é o único que cria algo de coisa que nunca existiu. Entenda, meu irmão, o poder desse Deus. Eu estou trazendo essa mensagem hoje para você entender que o nosso desafio de construir é grande, mas diante de Deus é pequeno. E o nosso desafio de levantar esse prédio é grande, mas diante de Deus não é nada. O nosso desafio para levantar esse prédio é gigante, mas diante de Deus é insignificante. Se você crer, se eu crer, se nós cremos e orarmos, o céu vai se mover e nós vamos construir. Glória a Deus. Tem que ter fé, mas pastor, minha fé é tão pequena. É melhor ter pouca fé do que não ter nada. Então, use a sua fé. Profetize a sua fé. Eu tenho dito lá em Rosa Luxemburgo, vou repetir aqui. Irmão, chegue na sua casa e diga: meus filhos vão pertencer a Jesus. O meu marido vai pertencer a Jesus. O meu vizinho vai pertencer a Jesus. A minha família vai pertencer a Jesus. A minha casa vai pertencer a Jesus. Os meus parentes vão pertencer a Jesus. O meu bairro vai pertencer a Jesus. Giraldo Pociano vai pertencer a Jesus. O sertão vai pertencer a Jesus. Jesus vai salvar aqui no sertão. Mas como assim, pastor? Eu vou profetizar. Da sua boca sai bênção, da sua boca sai palavra de bênção e não de maldição. Da sua boca é que sai o que Deus vai fazer nesta localidade. Deus é Deus. Eu sou muito pequeno para falar da grandeza de Deus. Tem muito conteúdo aqui para a gente falar. Vou falar a última coisa para a gente encerrar agora. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 diz que ele é o único que decide sobre a vida e a morte de alguém. Como assim? Ele é quem decide quando é que alguém vai nascer e ele sabe quando é que alguém vai morrer. Alguns dos irmãos, por mais experientes que sejam, quem sabe o dia que vai morrer, ou se por acaso se alguém sabe o dia que eu vou morrer, minha vida. Ninguém sabe. Mas no calendário de Deus, ele já sabia desde a eternidade quando você ia nascer. E ele sabe quando é que ele vai levar você. Esse é Deus. Ele decide sobre a morte e sobre a vida. Ele decide quando ele cura e quando ele não quer curar. Ele decide se ele vai fazer ou não vai fazer. E ninguém pode obrigá-lo a nada. Quem vai obrigar Deus? Tem uma igreja boba aí que diz: não, Deus vai fazer, ele tem que fazer, e ele vai fazer, porque ele tem que fazer. Quem vai pegar na breca de Deus e vai dizer: olha, quem é doido? Ninguém toca nele. E ele só permite ser visto por quem ele quer. Esse é o Deus da igreja. É por isso que doente, sadio ou não, bom ou não, andando ou não, de pé ou não, sentado ou não, nós temos feito um esforço para chegar aqui, rouco ou não, porque esse Deus merece ser adorado. Se você não tiver voz, levante a mão. Se você não tiver mão, levante a cabeça. Se você não tiver os braços, dê um jeito, sapateie, mas você tem alguma forma de glorificar o nome do Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não sou ninguém, mas o Senhor é Senhor. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não acho, mas o Senhor age. Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O desafio de construir o templo foi lançado para a igreja, Senhor, e a gente não pode. A gente não tem dinheiro. A gente não tem conta no banco que esteja lotada de abarrotada
de grana, mas o Senhor pode mover céus e terra para fazer isto acontecer. Pai, abençoa o sertão, salva a vida, Senhor. Faz o sertão entender que nós precisamos de Ti para viver, para existir, para estar vivo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que estão aqui, Senhor, a todos eles, a irmã Ana, irmão Cícero, irmão Renilson, irmã Quitéria, a minha esposa, a Josefa Maria, a Josefa Gama, a minha mãe Três, todos os irmãos que estão aqui, a Cícero, o Sr. Francisco, o Sr. José Cícero, a sua mamãe, a mamãe da Nina. Pai, em nome de Jesus, repreende as enfermidades daqueles que estão doentes, da cura, vitória, bênção, restaura. Te louvamos por todo o louvor que aconteceu aqui. Te louvamos pelos irmãos que vieram. Desperta, Senhor, aqueles que não vieram porque não quiseram. Glorifica, Senhor, o Teu nome através da nossa vida, em nome de Jesus.